Oi, pessoal, estamos começando o programa Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo, Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte. A cada edição, iremos entrevistar jornalistas ou pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma, buscamos trazer diálogos sobre as práticas desenvolvidas nesse processo e compreensão do contexto do atual trabalho jornalístico. Eu sou Luan Compagnoni, de São Paulo, capital, e sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. E eu sou Nicole Tessin, falando de Curitiba, Paraná, e também sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou Daniela Calci, falando de Campinas, São Paulo, e também sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Neste programa, vamos conversar com Ana Regina Rego, jornalista pela Universidade Federal do Piauí, com mestrado e pós-doutorado em Comunicação e Cultura pela ECO-UFRJ, doutorado em Processos de Comunicação pela UMESP, com estágio de doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Universidade Federal do Piauí. Ex-presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, ALCAR, ex-presidenta da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação, Sociocom e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, RNCD Brasil. Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Nicole, Luan, Daniela. Eu que agradeço o convite para estar aqui, né? Muito obrigada. Bom, Ana, para começar, gostaríamos de saber como foi sua trajetória no jornalismo. Bom, minha formação é jornalista e pela UFP, não? E eu trabalho tanto como pesquisadora e professora da Universidade Federal do Piauí atualmente, mas também trabalho como jornalista. Eu mantenho uma coluna no Jornal O Dia e no portal Acesse todas as quintas-feiras, não? E sempre foi uma coisa meio para e passo, assim, vendo a atuação no mercado e atuação dentro da academia, né? Durante muito tempo eu trabalhei na área de marketing e de assessoria de imprensa também, então tem esse outro polo também, mas sempre construindo na questão jornalística junto. Certo. Bom, Ana, apesar da desinformação agora ela não ser algo novo, hoje em dia a proliferação de notícias falsas está muito acelerada. Quais seriam os fatores que você acha que contribuem para a propagação das fake news? É um fenômeno muito complexo, os fatores são diversos, não? Eu acho que poderíamos começar pelo próprio ambiente e por aquilo que o Muniz Sodré já chamava em 2002 de bios midiática, né? E que eu acho que hoje nós partimos, eu uso muito o termo bios virtual. Antes nós tínhamos uma centralidade da mídia, ou seja, os meios de comunicação eram centrais na nossa vida, a gente interagia com eles o tempo todo, agora do meu ponto de vista, há uma ubiquidade. Nós vivemos mergulhado dentro das redes sociais e não por acaso hoje a gente está num apagão aí das redes sociais vinculadas à companhia do Facebook, né? E aí nós vivemos mergulhados dentro desse processo e ao estar mergulhado dentro de um ambiente digital, nós nos colocamos ali de diversas formas, né? Nós somos público consumidor, por outro lado, nós somos os próprios produtos das redes sociais. Ao ser um produto da rede social, dentro de um processo de economia da atenção, por exemplo, nós estamos disputando atenção e a nossa atenção está sendo disputada. Nós disputamos atenção porque produzimos conteúdo e a nossa atenção está sendo disputada para saber aonde a gente vai colher esse conteúdo. Em 2018, uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts divulgou que uma desinformação, uma fake news e mais manipulações, etc., uma narrativa que carrega desinformação, ela corre 70% mais, não, com maior velocidade do que uma informação jornalística, por exemplo. E que uma informação jornalística atinge entre 0 e 1.000 pessoas. Uma desinformação entre 1.000 e 100.000 pessoas. Então, esse ecossistema que prolifera dentro das redes sociais
ele é potencial para que esse fenômeno ele tenha se potencializado nesse momento, e, por outro lado, ele é extremamente lucrativo, não? Como ele corre muito mais, como a produção, a fruição ele é muito maior, né? Ele cria ondas, então a lucratividade para as empresas, os perfis, os sites que se colocam no ambiente digital produzindo desinformação é muito grande, e para as próprias plataformas digitais, motivo pelo qual só há cerca de 4, 5 anos é que os governos e as sociedades passaram a fazer pressão sobre as plataformas digitais para que elas tomem medidas mais transparentes, para que elas derrubem canais de desinformação, vídeos, etc, etc. Então, é uma questão bastante complexa. Passa, por outro lado, que é a própria afinidade, afinidade talvez não seja o termo, mas tem a ver com os regimes de verdade que estão em disputa, e que tem a ver com o fato de que há um afastamento da factualidade, porque há uma proximidade com os valores, com as crenças de cada pessoa, não? E isso abre aquilo que a gente chama de aparato de receptividade para a desinformação. Não? Os regimes de verdade estão em disputa, então, da evidência, da ciência, dentro da modernidade, e em confronto com a experiência do médico prático do seu consultório no dia a dia, ou dos valores das crenças dentro de um ambiente religioso, mítico, etc. Então, isso tudo provoca uma tensionalidade e abre diferentes formas, diferentes aparatos de receptividade. Ele pode ser crítico, e aí você refutar a desinformação, mas ele pode ser acrítico ou não crítico, e aí você recebe a desinformação como informação e repassa, curte, compartilha, dá lucro para quem produz e para as plataformas, e termina muitas vezes prejudicando a saúde. E aí tem outras dimensões também. Você poderia contar para a gente como que foi a criação da Rede Nacional de Combate à Desinformação? Como que foram articuladas as parcerias e os projetos que a rede pretende desenvolver? A rede nasceu a princípio de minha pesquisa de pós-doc, né, de pós-doutorado na Federal do Rio, junto com a professora Marialva Barbosa, né, que, para além de orientadora, é uma parceira, a gente já produz e publica junto há algum tempo. E essa pesquisa de pós-doc começou muito voltada, eu estava preocupada com a desinformação no jornalismo, quando eu fiz o projeto em 2018 para 2019, mas quando eu comecei a pesquisar em 2019, a gente já estava no primeiro ano do atual governo, e tinha tido todo o boom da desinformação em 2018 no Brasil. Então, a gente partiu para além do jornalismo, focar no processo de plataformas digitais também. E essa pesquisa, que gerou um livro que chama Construção Intencional da Ignorância, né, o mercado das informações falsas, despertou a necessidade de iniciativas contrárias a esse mercado. Tem um mercado que é muito pujante, né, muito lucrativo, que está aí lucrando e que tem inúmeras formas de fazer a desinformação circular e produção. Eles são muito rápidos, muito criativos, etc. E aí surgiu a necessidade, assim, do meu ponto de vista, era preciso que a gente tivesse iniciativas que fossem contra, né, de uma onda contrária. E aí, em 2020, já na pandemia, nós criamos um projeto, primeiro, de fact-checking, um projeto de extensão de fact-checking, que ainda hoje funciona só para a pandemia, que leva o nome do meu grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação, no Jogo Checagem. E logo em seguida eu entrei como voluntária no projeto Mandacaru, e lá eu tentei formar uma rede de monitoramento de checagem, porque aí, pensando como a cabeça de jornalista, assim, o problema é nosso e a gente tem que resolver, eu achava que a gente poderia resolver. Mas aí eu comecei a articular, dentro do Mandacaru não deu muito certo, e eu comecei a articular dentro do próprio campo, porque já tinha um network a partir das associações, federações que eu presidi, e aí eu fui vendo que cada pesquisador dentro do campo da comunicação, dentro do campo da informação, tinha diferentes formas
de focar nesse processo. E a rede ela é uma quebra de paradigma completa para mim, porque ela me mostrou que todas as áreas das ciências naturais, inclusive, humanas, inclusive a filosofia, nós temos projetos da filosofia, que eu sou maravilhada, assim, o pessoal da filosofia está preocupado com a desinformação. Então, a rede, ela é essa quebra de paradigma, porque não é um problema só nosso, é um problema da sociedade, e enquanto problema da sociedade é também um problema da ciência, e aí de todas as ciências, não? Todas as teorias negacionistas, tudo aquilo que a gente vê em termos de terra plana. O Brasil tem 11 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Isso é uma pesquisa de 2019. Né? Eu não sei como é que está isso hoje, mas eles têm inúmeros canais e nascem outros. Eu estava vendo com a minha turma outro dia que eles ganham espaço, inclusive, dentro do jornalismo para mostrar que a Terra é plana. Né? Então, a rede ela nasceu dessa preocupação e ela se transformou nessa quebra de paradigma, porque ela nos mostrou que é uma preocupação de todos e que ela é uma preocupação de norte a sul. Então, a rede, nós temos parceiros em São Borja, no Rio Grande do Sul, acho que 3 ou 4 parceiros. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, também 3 ou 4 parceiros. Em Rondonópolis, no Pará. No interior da Bahia, no interior, quase todas as capitais, não, mas em várias cidades do interior, no interior do Paraná, a gente tem também, onde as pessoas estão, de alguma forma, trabalhando em prol da informação, que é o fenômeno principal. A desinformação, eu trabalho muito com uma perspectiva hermenêutica e fenomenologista, enquanto pesquisadora, e a desinformação ela é o outro lado da informação para a gente, é aquilo que precisa ser desvelado, é aquilo que precisa se mostrar. Né? E, nesse sentido, a gente tem aí todas as áreas se preocupando e todas as regiões do país. E isso tem sido, assim, por um lado, quando a gente vê a lucratividade do mercado, a gente fica um pouco pessimista, mas quando a gente começa a ver mais projetos, mais pessoas trabalhando, todo mundo trabalhando, isso também é muito otimista. Eu acho que eu fugi um pouquinho, mas eu voltei. Foi ótimo. Inclusive, pegando o gancho de ser um problema que é de todos, qual a sua opinião quanto à criação de eventuais órgãos regulamentadores para combater a desinformação? Assim, a gente tem algumas questões tensionadas em relação a isso. Acho que a primeira questão dessas questões está muito relacionada à PL 2630, não? Que é chamada PL das fake news, mas que abrange muito mais. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter um debate maior com a sociedade, primeiro, porque trata também da regulação das plataformas. Né? As plataformas, até o momento, elas têm uma autorregulação. Elas decidem o que fica e o que não fica de acordo com a política que elas adotam. Essa política, muitas vezes, incentiva o cancelamento. O cancelamento ele vai para todos os lados. Né? Você pode cancelar e você pode ser cancelado também. Então, é alguma coisa aí, porque nem sempre a plataforma ela é muito clara, né? E às vezes você entra com recurso e a plataforma simplesmente diz, olha, você infringiu o nosso código aqui, pá, tira alguma coisa do ar. Né? Então, eu acho que a gente precisa de uma regulação que seja negociada com a sociedade e com o governo e com a plataforma. Né? Então, uma autorregulação, uma corregulação, uma regulação mais governamental, mas que tenha todo esse processo negociado com a sociedade, para que a sociedade tenha consciência do que é essa vida virtual e o que a gente está representando pela plataforma, para os produtores de desinformação e para a sociedade. Né? Só que isso é bastante complexo, porque a grande parte da nossa sociedade, apesar de estar de alguma forma inserido digitalmente, essa inserção digital ela não é crítica. Então, a gente não sabe até que ponto isso vale. Né? Mas é um debate que
e acredito que a PL 2030 ela deve voltar, né, a circular no Congresso. Esse ano que ela estava andando, depois acho que ela parou de novo, eu não acompanhei recentemente, mas tem esse lado. O outro lado é que essa regulação a ser negociada com a instância governamental, ela não pode se transformar em censura, porque aí há uma linha muito tênue entre o que pode vir a ser uma vigilância maior ainda, por exemplo, os aplicativos do governo federal, no momento, estão utilizando reconhecimento facial, né? Então, para eu entrar, para tirar o meu contra-cheque, etc., eu uso o reconhecimento facial. Isso é uma invasão enorme, né? Então, até que ponto isso vai entrar dentro das plataformas e quando a gente vai perder mais e mais e mais e mais a nossa liberdade e vamos estar mais e mais e mais sendo vigiados, né? Isso já acontece bastante. Você para na frente de uma farmácia, daqui a 2 minutos a farmácia começa a lhe mandar um monte de publicidade para você comprar o remédio. Você esteve há tantos minutos na farmácia tal. Aí eu digo, mas minha gente, eu nem peguei no celular. Não, você não pegou no celular. Mas, e mesmo que a ativação da sua localização não esteja ativado, de algum modo, né, eles estão ali lhe vigiando, né? Para Shoshana Zuboff, a gente vive numa era do capitalismo de vigilância, e o que se vende é o nosso comportamento, né? Então, se eu estive na frente da farmácia e não comprei, né, eu tenho que voltar à farmácia e comprar, etc. Isso é um exemplo muito minimalista. Mas esse processo da regulação passa por isso, e eu acho que a gente tem que colocar, passa por essa questão da desinformação, que é muito patente, porque ela é um produto lucrativo para as plataformas, para quem produz, e porque a nossa atenção é outra banda desse produto lucrativo, e porque o nosso capital de predição é outra banda do produto lucrativo. Ou seja, como é que a gente se comporta? Antes a gente só podia curtir e não curtir, agora a gente pode curtir, a gente pode colocar uma carinha de raiva, pode colocar uma coisa de alegria, não sei o quê, e eles estão monitorando tudo isso, né? Ao monitorar tudo isso, eles trabalham o nosso capital de predição, ou seja, como é que a gente se comporta psicologicamente em relação a isso. E isso tudo influi dentro desse processo para que tipo de produto vai chegar para nós. Então, é necessário que a gente tenha aí um mínimo de conhecimento para saber como estamos sendo negociados, né? E primeiro que estamos sendo negociados, segundo que como estamos sendo negociados. Um conselho regional, nacional, que venha a estar definindo exclusivamente isso é informação, isso é desinformação, eu particularmente tenho reservas em relação a isso, porque efetivamente, dependendo de quem esteja no conselho, o que é informação pode virar desinformação e vice-versa, né? Como a gente tem alguns conselhos federais no momento confrontando a verdade científica, né? Então a gente tem aí algumas tensionalidades em relação a isso. Não sei se seria o melhor caminho, mas também não é uma coisa que eu tenha efetivamente uma formação, formado um pensamento sobre isso. Eu acho que é uma coisa para a gente debater e aprofundar e ver qual seria o melhor modo. E eu acho que o melhor modo é dando amplo conhecimento à sociedade e uma participação pública num debate amplo sobre o projeto de lei que pretende regulamentar não só a desinformação, que chama PL, o nome empírico é PL Fake News, mas a regulação das plataformas, né, a questão da lucratividade, por onde corre o dinheiro, etc., e todas essas outras questões que envolvem a desinformação. Porque a desinformação em si, ela tem esse lado da sociedade produzindo desinformação, recebendo desinformação, que é o lado que conforma o fenômeno que a sociedade recebe, mas potencialmente é um mercado lucrativo. Então, a desinformação passa por esse lado, muito por esse lado do mercado, e passa por onde o dinheiro passa. Então, quem está investindo em desinformação, de que maneira, etc. E eu acho que esses mecanismos precisam ser ativados. A localização, a identificação e o bloqueio
de quem patrocina, de quem produz, isso precisa ser bastante ativado. Mas eu não sei exatamente se seria um conselho, como seria isso, de que forma seria isso. Certo, perfeito. Bom, aproveitando nessa ideia que você comentou sobre a censura e meio como ela age como um poder sobre as pessoas, o que você acredita sobre a desinformação sendo compreendida como uma estratégia de poder, sendo usada como uma forma de poder sobre as pessoas? Luan, eu até fiz uma matéria, não sei se foi ano passado, se foi ano retrasado, se foi esse ano, e como eu faço a coluna semanal, mas eu fiz uma matéria sobre, o título era A Desinformação como Estratégia de Poder. Né? E eu foco bastante na eleição de 2018 no governo brasileiro, mas quando eu vou para a desinformação em âmbito mundial, eu pego desde as estratégias de Putin, né, na Rússia, com as fábricas de trolls, né, que uma das principais estratégias é a cooptação dos jovens e o trabalho em cima dos trolls, em cima de sátiras, de processos mais. Assim como também começou a campanha eleitoral no Brasil, sabe, não sei quantos anos antes, com sátira, o cara é engraçado, etc, etc. Né? Então, assim, é uma coisa que me preocupa bastante, porque a desinformação é uma das estratégias principais para ser, tem sido, né? Não é que ela perdão, mas ela tem sido, na última década, uma estratégia, né? Na Rússia, na Inglaterra, né? No Brexit, né? A partir aí do trabalho da Cambridge Analytica. Daí, em 2016, também a eleição do Trump, com Steve Bannon e com a Cambridge Analytica, mas assim, a gente também vai encontrar esse projeto de poder a partir de canais desinformativos em vários países do mundo com uma potência muito grande. Obviamente que naquilo que a gente pensa enquanto mundo democrático, e aí pensando que o Brasil hoje, em 2011, o Brasil ocupava o 44º lugar entre as democracias imperfeitas. De 2011 para cá, 10 anos depois, o Brasil foi caminhando para o outro lado aí um pouco mais do que 10 casas. Então, a gente está em 50 e alguma coisa. Sobe para 53, volta para 52, vai para 54, etc. Nesse atual momento, eu não me recordo se é 54 ou se é 53, mas a gente está numa democracia cada vez mais imperfeita, com características de regime híbrido, não? Porque para se consolidar enquanto democracia, você tem que atender a 60 itens, não tem somente a ver com o processo eleitoral, tem a ver com inclusão social, tem a ver com o processo educacional, e são muitos itens que são analisados para se chegar a uma determinação aí. O Brasil está muito atrás, porque o Brasil evoluiu muito em termos de direitos civis, cidadania, respeito, perdeu muitos ministérios e secretarias nesse sentido, né? E aí o Brasil tem caminhado para esse outro lado. Né? Então, assim, nesse mundo teoricamente democrático, o Brasil é um case enorme. Assim. Os pesquisadores com quem a gente conversa na Europa ou em outros países da América, inclusive, né? E olha que se 62% dos brasileiros não sabem distinguir entre uma desinformação e uma informação, isso é uma pesquisa de uma empresa de cibersegurança de 2019, essa pesquisa. E o Brasil e os outros países da América Latina, o índice é maior ainda. Né? 62% é um índice muito grande, mas na América Latina o índice é maior. Mesmo assim, a gente é visto aí, talvez pela potência das decisões governamentais que tem meio que quebrado o país, né? Um projeto de nação, de inclusão, de respeito ao meio ambiente, que já era tensionado, que tinha muita coisa ainda para crescer, para a gente batalhar muito mais ainda, a gente voltou uma era impensável. Né? Então, talvez por isso a gente tenha uma visibilidade muito grande. Né? E conversando esse ano, né, numa entrevista que eu fiz com o historiador Roger Chartier,
E eu fiz essa pergunta, por que o Brasil, como é que o senhor vê aí, direto da França, como é que você vê o Brasil dessa forma? Aí ele disse, olha, tem tudo a ver, como ele é historiador, tem tudo a ver com a maneira como o Brasil tem se construído ao longo desses séculos, né, com o processo de dominação colonial, o processo de conservadorismo, o processo de não visualidade dessas diferenças sociais, de não aceitação, etc., e, sobretudo, o processo de educação. Na França, o problema da desinformação existe, não? Também faz parte de um projeto de poder da direita francesa, mas ele não é tão escancarado como é no Brasil, porque os filtros pessoais, ou seja, os aparatos de receptividade da população em relação à desinformação, eles são mais ativados. Não? A receptividade é muito mais crítica, e a gente não tem essa receptividade muito crítica aqui. Então, uma questão que me preocupa bastante, mas no Brasil é muito claro, esse projeto de poder, ele nasce e ele cresce com a construção desse mercado da desinformação e o domínio das estratégias de marketing das plataformas digitais, de diversos canais de negociação de marketing das plataformas, porque tanto as empresas dominam, como as empresas que lançam como desinformativas ali, o produto delas é esse, elas assinam os contratos com as plataformas, aí de acordo com cada uma delas, se você tem um canal, o AdSense, a página de negócios do Facebook, etc., etc., elas vão assinando os canais, dominam isso plenamente, né, dentro de uma estratégia de marketing, e aí se inscreve. Então, no Brasil, isso é muito claro, isso vai crescendo, né? Esse projeto de governo vai crescendo conforme o mercado da desinformação vai crescendo, vai se ampliando, vai chegando a um público muito maior e vai trabalhando de uma forma muito mais profissional e específica. Se em 2018 a gente tinha pura fake news, como kit gay, né? Kit gay e mamadeira e não sei o quê. Hoje, as narrativas que carregam desinformação, elas trazem, primeiro, um fato. Ali, um vídeo abre com um fato, ou com uma matéria jornalística. Logo em seguida vem um fake, uma fraude. Depois vem alguma coisa que foi descontextualizada temporalmente ou espacialmente. Às vezes, num vídeo de 7 minutos, a gente coloca várias etiquetas, né? O que é bastante complexo, né? E isso tem crescido cada vez mais e faz parte desse projeto de governo e de poder. O que eu acredito que tenha mudado é que a sociedade está começando a despertar. A pesquisa da Universidade de Oxford com o Instituto Reuters, que foi publicada agora em meados de 2021, que é o relatório que eles fazem todo ano, que é o Digital News Report, traz que 82% dos brasileiros estão preocupados com a desinformação. Isso é uma coisa boa, só que esses 82% não sabem ainda, desses 62%, desses 82% não sabem discernir uma informação e de uma desinformação, e onde checar, como tirar essas dúvidas, etc. E aí que a rede entra nesse processo. Muito legal. Ana, você comentou do seu livro, né? A Construção Intencional da Ignorância, o Mercado das Informações Falsas. E a gente, né, tem muitos estudos que tratam da questão do conhecimento, né? Mas a gente fala muito pouco sobre a questão da ignorância. Nesse sentido, até o Robert Proctor cunhou o nome agnotologia. E eu, para designar o estudo da ignorância, né? Queria saber de você como que o seu livro se relaciona com essa questão. Trata dessa questão, bastante, né? O Proctor no meu livro, né? Tem inclusive um subtítulo que é a agnotologia, né? No livro, a gente estava trabalhando muito focado no mercado da desinformação, mais do que no fenômeno como um todo. Porque o fenômeno extrapola o mercado, né? E é uma coisa que é um fenômeno social, né? Ele tem a parte do mercado, a parte da produção social e tem a receptividade, que é onde
para nós que temos essa perspectiva mais fenomenologista, mais hermenêutica, é onde efetivamente se consolida. É quando eu recebo de forma crítica e refuto, ou quando eu recebo de forma crítica e repasso. Mas no livro a gente se concentrava muito na questão do mercado. E o Robert Proctor, ele traz a questão da construção da ignorância, não? Ele fala da construção da ignorância a partir do que ele denomina de mercadores da dúvida, não? E os mercadores da dúvida, quem eram? Eram os cientistas que foram cooptados pela indústria do tabaco para desenvolver estratégias, né, que pudessem plantar a dúvida na sociedade sobre a questão do tabaco, né, do fumo, do cigarro, desenvolver ou não um potencial câncer. Né? E aí essa guerra vai se travar. Esse material deles, inclusive, vai parar num processo, isso não vai ser publicado, mas isso vaza, e isso vai para muitas frentes, inclusive para a frente ambiental. E aí eles trabalham para a construção, para plantar a dúvida, né, e para construir a ignorância. Eles têm várias plataformas, uma delas é ocupar espaço na mídia, no jornalismo, porque aí você entra como um formador de opinião, cooptar a ciência, ou seja, trazer um cientista para confrontar um cientista com dados contrários, não? E aí você confronta a ciência, e aí daí nasce o negacionismo científico potente que existe hoje. Não sei se nasce, mas potencializa. E, por outro lado, entrar dentro do processo educacional, plantando a dúvida da mesma forma. Né? Então, outro dia, eu estava assistindo uma entrevista dentro da minha aula, passando uma entrevista dentro da minha aula para os meus alunos, de um cara que era presidente da Associação Brasileira de Terraplanistas, que realizou um evento em 2019 que teve 11 minutos de espaço no Jornal da Record. 11 minutos para dizer que a Terra é plana, mostrando os gráficos da Terra plana, por que a Terra é plana, e qual era o discurso dele? Não, porque lá quando dizem que a Terra é oval, é redonda, isso não é a ciência, isso é a opinião. Aqui a gente trabalha com ciência, vejam isso, né? Ou seja, é você cooptar para confrontar a ciência de alguma forma, né? E aí, no livro, a gente trabalha muito na perspectiva do Proctor de construção da ignorância, ou seja, de estratégias de desinformação para construir a ignorância. Recentemente, nessa aproximação com o historiador Peter Burke, nós fizemos um evento com ele para a rede, está disponível no canal, e depois eu fiz uma entrevista com ele que foi publicada na revista da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. E conversando muito com ele, ele está escrevendo um livro que chama A História Social da Ignorância. Ele publicou em 2002, há quase 20 anos, a História Social do Conhecimento. E agora ele está publicando a História Social da Ignorância. Exatamente por isso, né? Porque ele visualiza essa grande potência da ignorância para confrontar o conhecimento, para confrontar a intelectualidade, para confrontar a academia, para confrontar a ciência. E aí uma coisa que eu até coloco no preâmbulo da entrevista na FAMECOS, é que ele diz assim, não é só a construção, como alguns pesquisadores estão dizendo, né? E aí o Robert Proctor está entre eles, e ele nem sabia do meu livro, eu digo, eu também estou. Ele disse, não é só construção, é manutenção da ignorância. Porque as pessoas já têm seus valores e suas crenças, podem sofrer fazendo aqui uma comparação não muito boa, mas de espiral do silêncio, no sentido de estar aí que a Noelle Neumann utiliza para o jornalismo, mas assim, para a sociedade, espiral do silêncio, ou seja, estão silenciados em relação àquilo que acreditam, porque o discurso dominante, antes do atual governo, antes do Temer, é um discurso mais de inclusão social, era um discurso mais de visibilidade para as minorias que não são minorias, então visibilidade para LGBTQI, visibilidade para as mulheres, visibilidade para as comunidades negras, visibilidade de luta de direitos, etc., e valores e crenças arraigados de pessoas, muitas pessoas no Brasil, né? 30% que apoiam o governo, que apoiavam até recentemente, são 70 milhões de brasileiros. Né? Então, é muita gente com valores completamente complexos. Né?
e que preferem se manter na ignorância e se afastar do fato, né, de que há tais e tais problemas na gestão governamental em relação à pandemia, que levou o Brasil a 600 mil mortes. As pessoas preferem acreditar nos seus valores, nas suas crenças, etc. E isso, o querer saber e o não querer saber, quer dizer, o querer saber, né, me leva a uma potência. O não querer saber me leva a uma ignorância, mas pode ser uma estratégia também. Ela também é uma estratégia. Então, a gente trabalha com essas duas dimensões agora. No livro, a gente foca muito mais na questão da construção, como sendo essa questão mais intencional, mas aí o Peter Burke nos traz essa perspectiva que diz assim, olha, a sociedade sabe, inclusive, que ali pode haver tem uma fraude ali naquela narrativa, mas ela prefere se manter na ignorância. Parte da sociedade age assim. E aí tem uma pesquisa da Universidade de Regina, no Canadá, que diz exatamente isso. Tá? Eles fizeram uma pesquisa com cidadãos norte-americanos e canadenses, e a maioria, quando curte e compartilha, desconfia que ali tem alguma coisa que não é verdade. Mas como eles querem que se torne verdade ou que aquilo seja verdade, sai compartilhando, etc. E isso vai muito de encontro ao pensamento do professor Peter Burke. Ok. Não sei se eu respondi, eu viajei bastante. Não, foi muito bom. Ana, você já tinha mencionado que a checagem não circula na mesma rapidez que as fake news. Como avaliar o impacto do fact-checking e outras práticas para o combate à desinformação na sociedade? Como que a gente avalia o impacto? Na verdade, assim, a informação jornalística, necessariamente não o fact-checking, né? Mas eu avalio tanto a informação jornalística quanto esse lado do fact-checking, ou seja, a gente está fazendo uma contranarrativa, está revelando as nossas fontes, etc., para que a sociedade, inclusive, conheça e vá às fontes. Não? Eu acho que tem uma importância muito grande nesse processo. Né? Eu acho que a gente tem uma influência muito grande aí para que a gente possa confrontar. Né? Tanto que uma coisa que eu acho que tem sido muito bom, inclusive para observar posteriormente, quando eu tiver tempo, ou qualquer pesquisador, ou vocês, é a velocidade com que o mercado da desinformação trabalha acompanhando a CPI das fake news, que talvez termine essa semana, né? Os depoimentos na CPI das fake news. Há dois tipos de produção de desinformação ali. A desinformação do próprio depoente, e aí as agências checam na hora. Então, eu tenho de um lado, um mercado da desinformação potencializando essas narrativas do depoente, não? E eu tenho, do outro lado, as agências trabalhando online. Não? E aí tem muitas agências que fazem isso, checam todo o depoimento do depoente do dia. Não? E aí, quando o mercado da desinformação, que termina sendo mais rápido, porque trabalha com desinformação, não precisa checar nada, né? Faz o post, faz o vídeo, já joga, é rápido. Mas as agências de checagem, elas também estão muito rápidas, né? E, assim, normalmente a gente tem ali, já falou uma besteira, já checou, já publicou, já falou, já checou, já publicou. Então, a gente está tendo isso muito mais rápido. Isso contribui bastante. O problema é como fazer essa mensagem chegar ao Brasil, de norte a sul. Então, como é que a gente pensa? E aí nós temos o projeto de checagem dentro da UFP, o Jogo Checagem, que é um projeto de extensão, tem prazo, né, para funcionar, então, e é focado só na pandemia. Mas, assim, quando a gente faz uma checagem, às vezes tem 2, 3, 4, 5 páginas com várias etiquetas. Eu posso usar grupos de distribuição pelos aplicativos de mensagem, mas esse nosso tipo de narrativa, ela não é palatável para o WhatsApp, ela não é palatável para as redes sociais, para o Instagram, para o Twitter, para o Face, etc. Então, o ideal é que a gente tenha parceiros que possam pegar esse nosso material e transformar em outras coisas. E não precisa ser o nosso material exatamente, mas pode ser a temática.
Então, o pessoal de divulgação científica transforma em vídeos, em cards, e aí publica. Tem um pessoal que trabalha só com WhatsApp, então vai jogando isso para o WhatsApp e vai chegando no seu público da maneira como o seu público consome, né? Isso facilita um pouco, mas a rede ainda é muito pequena, é grande, mas é pequena, né? Em menos de um ano, a gente conseguiu formar uma rede que é maior do que todas as instituições do campo da comunicação juntas, né? Então, hoje a rede tem 124 parceiros e a gente está fechando até daqui 2, 3 semanas, a gente deve chegar a 130 parceiros. Mas é muito pequena em relação à potência do mercado da desinformação. Até porque a gente não tem recursos para pagar os impulsionamentos, a gente não tem, a gente sofre muitos ataques, então assim, a rede já foi derrubada, a plataforma da rede foi derrubada, a plataforma de alguns dos nossos parceiros de checagem, inclusive do nosso projeto, foi derrubada, e aí isso faz com que a gente saiba que está no caminho certo, mas que os desafios são muito grandes, né? Então a ideia é que, como a rede não tem esse dinheiro, que esses tentáculos da rede, com esses tentáculos, ou seja, com os parceiros da rede, a gente possa chegar a mais e mais e mais pessoas no Brasil inteiro, com informações que possam salvar vidas, que possam contribuir para a democracia, né? Que possam contestar alguma coisa que foi colocada contra a reputação de alguém, né, que não tem nada a ver, né? Também não sei se eu te respondi, Daniel. Respondeu sim. Tá perfeito. E no caso, a gente quer comentar também sobre essa ideia, porque já há muito tempo tem toda essa questão de quando existe um poder, existe aquela luta contra esse poder. Então, quem policia a polícia? No caso, tem muito dessa ideia de quem checa as agências de checagem. Tem muitas críticas sobre isso. Qual seria a sua opinião sobre esse tipo de problema? Inclusive, a gente tem agência de checagem do outro lado, né? Que checa a agência de checagem, bota sites fictícios e coloca informações, etc. Mais do que opinião, eu acho que a gente tem que olhar para a disputa dos regimes de verdade. A gente tem que olhar aí numa visão bem Foucaultiana, né? A verdade, ela nunca foi, ela não é e ela nunca será uma coisa concordante. Ela tanto é temporal, como ela é contextual, como ela é espacial, e em cima delas, em cima da verdade, existem políticas que são negociadas para se construir esse processo, existem jogos, né, e estratégias que vão se colocando em relação a isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar bem patente é deixar isso, né, bem claro. E aí, você tendo essa visualidade de que os regimes de verdade, de valores e de crenças, eles nunca estiveram adormecidos, eles sempre estiveram aí. Tanto que a fala de Deus é a fala mais credível, ela é incontestável, embora a gente não veja Deus, mas é incontestável. Eu não preciso checar a fala de Deus. Eu posso colocar qualquer coisa na boca de Deus e Deus é inchecável. Ele diz, está dito, acabou. Então, eu tenho que ter essa visualidade que é um regime mítico. E dentro desse regime mítico, né, eu tenho que conhecer essas estratégias. E aí eu tenho um regime de valores. E os valores que eu desenvolvo em cada sociedade têm a ver com a minha relação com a experiência, ou seja, com esse passado enquanto experiência. O que eu conheço do passado enquanto experiência social, coletiva, cultural, histórico? O que eu conheço de passado histórico que vai influenciar na maneira como eu recebo? Eu uso isso aqui porque eu trabalho com o círculo hermenêutico, né? A maneira como eu recebo essa narrativa. Então, o meu processo de ativação temporal, as minhas memórias, as memórias que vêm pela minha vivência, que vêm pela vivência geracional, que vêm pelos meus estudos, etc., vão ativar essa narrativa de uma maneira crítica ou de uma maneira não crítica. E aí, dentro desse processo, eu posso refutar ou não refutar essa narrativa. Não? Voltando para a pergunta mesmo, que agora eu me perdi. Sobre a checagem das agências de checagem em si. Então, assim, quando a gente tem... E eu acho que
esse tipo de quem checa a checagem, quem checa o checador, quem checa o jornalista, etc., eu acho que ganha muito mais relevância dentro desse contexto por conta dessa disputa dos regimes de verdade. Né? Eu tenho que ter essa ciência e eu tenho essa disputa dos regimes de verdade. O jornalismo e o processo de checagem, a gente tem um regime de verdade claro, que é o regime da evidência, é o regime de historicidade da modernidade, que é aquele da idade da razão, que vem com Descartes, que eu tenho que me aproximar do fato. E aí existem esses processos e as práticas jornalísticas, que é ouvir várias fontes, a se aproximar da objetividade, da imparcialidade, etc. Então, isso são formas de tentar blindar esse regime de verdade para que a gente possa se colocar para a sociedade. E o jornalismo trabalha com esse processo e o fact-checking, né, vem para fazer isso. Só que aí, no momento em que... Só que isso são processos, são formas, são modos de trabalhar. Quando isso é apropriado pelo mercado da desinformação, eles ouvem várias fontes, eles usam a mesma estética, usam o mesmo processo narrativo, e aí confrontam não só a checagem, como o jornalismo. E aí entra na questão do confrontamento entre uma coisa e outra. Né? Eu estava numa mesa recentemente, acho que já esse ano, exatamente com uma pesquisadora que eu gosto muito, que eu admiro muito a pesquisa e tudo mais, ela dizia, mas quem checa o checador? Né? A minha opinião e aí falando opinião mesmo, saindo desse ambiente de conhecer os regimes de verdade, se situar assim à distância e dizer, olha, o jornalismo trabalha dessa forma, e nós temos consciência de que existem muitos problemas nesse modo de trabalhar, e que existem muitos problemas no jornalismo. O fact-checking vem para tentar reatar os laços de credibilidade com a sociedade. Né? Mas, voltando para uma posição de jornalista pesquisadora, mas trabalhando puramente com opinião, do meu ponto de vista, essa não é a preocupação do momento. A preocupação do momento é a gente trabalhar com uma construção de reputação, de reatar a credibilidade jornalística por outros caminhos, especificamente de baixar a bola do jornalismo, se tornar humilde, ouvir a sociedade, ouvir os outros regimes de verdade, reativar o contrato, e aí pode ser um contrato, se a gente pensar com Eliseu Verão, um contrato de leitura com esses leitores, etc., não? E que a gente possa reativar esse contrato. E eu acho que o fact-checking ele não é o principal modo de enfrentamento da desinformação. Então, é por isso que eu acho que checar o checador não é o mais importante. Não? O mais importante é, por exemplo, ouvir a ciência. Então, trazer a divulgação científica comigo. O mais importante é trazer a educação midiática comigo. E aí, eu, jornalista, estou entrando com a checagem. Eu estou entrando e estou articulando com tudo isso, mas eu estou trazendo os outros para dentro desse processo, para que, trazendo todas as áreas que estão envolvidas dentro disso, eu torne a minha narrativa mais credível. Né? Porque aí eu posso trabalhar com Veritas, que é essa verdade evidencial, eu posso trabalhar com Aletheia, né, que é essa verdade mais de domínio social. Né? E aí, dentro disso, eu vou construindo esse processo. Né? Então, eu acho que o mais importante, efetivamente, é criar esses laços com todas as áreas. E eu acho que o jornalismo está tentando fazer isso. Está tentando sair desse pedestal de uma narrativa asséptica que o jornalista não se coloca. Então, o jornalista está se colocando, está colocando seu lugar e está começando efetivamente a negociar com a sociedade. Né? E eu acho que uma coisa que a gente faz muito pouco, que é ouvir a sociedade. Não é fácil. Né? Eu já tive num debate com um terraplanista e eu perdi a paciência. Assim, foi muito complexo, mas porque era uma coisa meio intransponível, assim, é uma crença ali. Então, como é que a gente vai abrir um canal para negociar com essa crença fechada, com esse muro fechado? Eu acho que a gente precisa ouvir a sociedade, precisa reforçar o jornalismo, mas eu não sei se exatamente
nos moldes de um regime de verdade da modernidade. Eu acho que os moldes hoje são o jornalismo se colocar, dizer que veio, qual é o seu lado, qual é a sua posição, qual é o seu lugar, e a partir daí reatar esses contratos, não? De credibilidade com cada público, não? Com cada um dos públicos. Não estar acima do público, mas estar negociando com os públicos. Porque uma coisa a se ter em mente, não exatamente preocupar, mas a se ter em mente, é que nesse mesmo relatório, Digital Media Report, de 2021, do Instituto Reuters com a Universidade de Oxford, eles têm como resultado o fato de que, por exemplo, 34% ou 35% dos usuários do Instagram não se formam em perfis nem em canais jornalísticos, se formam através dos digital influencers. Do TikTok, é um pouquinho maior, é 36%. E o Snapchat, que a gente acha que está sumido, também é um número bem elevado, mais de 30%. Quando a gente vai para o Facebook, que o público é mais velho, isso já diminui. O Twitter também diminui bastante. Mas Instagram, TikTok e Snapchat, isso é bem patente. Isso tem dois lados. Isso abre espaço, inclusive para o jornalismo e para o jornalista se transformarem em um digital influencer e ali trabalhar, não? E abrir o seu canal, ou seja, são novas formas, são novos espaços, e isso também abre um espaço para desinformação. Eu estava vendo agora aqui uma matéria, eu estava vendo para uma matéria que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar para uma revista que me pediram. 9 táticas de influência para espalhar fake news sobre vacina, desinformação sobre vacina. Então, a gente tem muito digital influencer que cresceu em cima da desinformação e que utiliza exatamente esse canal para ser o grande formador de opinião, a voz que se coloca ali e que muitas vezes não tem ninguém para contestar, né? Porque a ciência entrou agora, então você tem o Átila e a Marindo, você tem o Pedro Halal, você tem o pessoal da rede de análise da Covid no Twitter e tudo mais, mas potencialmente você não tem em todas as redes, né? E aí você precisa ter outras fontes de enfrentamento. Então, eu acho que a gente precisa ter isso, conhecer tudo para saber exatamente como posicionar o jornalismo, o fact-checking e trazer todos os parceiros que a gente puder a reboque. Porque e eu já ouvi de médico, né, discutindo isso, você é jornalista, quer saber mais do que eu sou médico, que eu que sou médico. Eu digo, mas eu sou jornalista, mas eu vou ouvir o cientista. E eu posso trazer o cientista. Então, eu tenho que trazer efetivamente. Se antes a gente não revelava tanto as fontes, agora é necessário que as fontes estejam ao nosso lado. Não sejam com eles, estejam ao nosso lado ali, para que a gente possa ver. Então, eu acho que a gente tem outros pontos que são mais importantes do que checar o checador. É claro que essa tensionalidade do checador de um lado e o checador de outro é muito complicado, porque a gente checa, aí o outro vai lá e diz assim, não, mas ele checou, foi no site tal, mamá, e no site tal diz isso, e mamá, entendeu? Então, é bem complexo, porque aí a gente tem que fazer uma terceira checagem da checagem. Ana, você falou bastante, né, da questão do impacto do fact-checking, né? Mas que outras medidas poderiam ser adotadas para minimizar o impacto das notícias falsas nas mídias sociais digitais? Tem alguma medida específica que poderia ser adotada nesse sentido? Eu acho que tem. Eu acho que a CPI das fake news já apontou para isso. Já existem iniciativas no mundo como do Global Disinformation Index, não? Que é exatamente apontar, né, processos de desinformação em determinados canais, narrativas, inclusive dentro da própria mídia, né, para saber o risco da desinformação que existe. Mas eu acho que o principal meio, né, e aí eu acho que o Sleep Giants trabalha, e nós somos grandes fãs do pessoal do Sleep Giants, da galerinha de lá, que é seguir o dinheiro. Que é seguir o rastro do dinheiro. A desinformação só tem a potência que ela tem porque ela é muito, mas é muito lucrativa. A gente não tem ideia do que é isso, porque a gente não sabe fazer desinformação.
desinformação, nem a gente quer fazer desinformação, muito menos tratar a sociedade como um mero objeto, né, de receptividade e alguém que está vendendo atenção, que está vendendo conteúdo, etc. Mas ela é muito desinformativa. Então, eu acho que no dia que se conseguir fechar a torneira do dinheiro para a desinformação, aí sim a desinformação vai diminuir potencialmente. Isso requer vontade política, coragem política, né, e confronto com as plataformas. Eu acho que é o principal. A gente luta, a gente chega a todos, mas se a gente não conseguir cortar o dinheiro, a gente não vai fechar esse. Eu acho que fechar é um otimismo muito grande que eu tenho, mas eu acho que pelo menos a gente reduzir isso drasticamente. Ok. Ana, que tipos de tecnologia, recursos você conhece que podem ser empregadas atualmente na apuração jornalística, que poderiam contribuir nesse processo de enfrentamento da desinformação? Bom, eu vou te falar de como a gente trabalha na rede, tá? E de que tipo de parceiros oferece quais e quais recursos. Né? Na rede a gente trabalha com aplicativos, então a gente tem o aplicativo Eu Fiscalizo, que recebe a desinformação diariamente da sociedade de todo o país. Né? Você baixa o aplicativo gratuitamente. Ele é um aplicativo que foi desenvolvido por uma colega nossa na Fiocruz, no pós-doc dela também. E esse material ela repassa, né, para o pessoal da checagem, e a gente, por exemplo, no Joga Checagem, recebe só o material que é referente à pandemia. A gente checa, ela devolve. Né? Então, é uma das formas. O Google tem um material parecido com esse, né, que você entra, né, no check do Google e você vê se aquilo já foi checado e ele vai te dar tudo aquilo que foi checado em relação àquele material. Né? Dentro da plataforma, da rede, a gente tem um outro parceiro que é uma instituição internacional que chama MIDA. Depois vocês dão uma olhada lá. A MIDA ela oferece uma ferramenta internacional de fact-checking, né, que tem checadores do mundo inteiro trabalhando com essa ferramenta, e ela também devolve aquilo que já foi checado. Então, essa fake sobre vacina foi checada dessa forma, etc, etc. A gente tem um outro parceiro na rede, que chama Confere.ai, que trabalha com inteligência artificial, que é um site onde você coloca a desinformação e ele faz a checagem automaticamente, né, ali. Tem um outro que era um chatbot para o WhatsApp, mas eu acho que no momento está meio desativado. Também fazia checagem diretamente no WhatsApp, né? Aí os grupos de distribuição, aquilo que você já recebe e volta, né? E é claro que as grandes agências de checagem têm os robôs, né? Como aos fatos tem robô, e tem os canais diretamente para você enviar e já receber aquilo que já foi checado ali em relação a isso, né? No mais, a gente vai nas fontes mesmo. A gente vai muito nos parceiros, porque tem, por exemplo, a agência Bore, que ela faz o trabalho de colocar o jornalista junto com as pesquisas de ponta e com os cientistas, né? E aí você pode se cadastrar como jornalista, receber esse material o tempo todo, etc. Então, a gente tem tanto fontes muito tradicionais, como a gente tem fontes e processos e práticas que estão dentro dessa coisa mais digitalizada e de inteligência artificial. Não tanto quanto a gente queria, mas, né, dentro das possibilidades. Certo, perfeito. Bom, Ana, a gente vai aproveitar um pouco da sua outra experiência, que no caso é como professora, e como professora e pesquisadora, quais mudanças você acha que seriam necessárias na formação dos novos jornalistas agora para combater a desinformação? Eu preferia dizer, prefiro ficar calada. Porque a gente tem aí mudanças curriculares que estão acontecendo há 5 anos, né, um pouquinho mais, né?
a gente tem algumas tensionalidades nesse modelo de mudanças, porque tem, às vezes, um desejo muito de um passado, ou seja, formar aquele jornalista que foi formado como eu me formei na década de 90, etc. E acho que hoje o mundo é muito mais complexo, e eu acho que requer muito mais, requer, inclusive, a gente sair do nosso lugar. Requer que a gente vá, que a gente conheça, por exemplo, por que 36% dos usuários do Instagram se informam por digital influencer? Será que a gente vai conseguir tirar ele do digital influencer e trazer para o jornalismo? Ou será que a gente vai para o digital influencer? Será que a gente vai criar perfis e a gente vai abrir oportunidades para o profissional, não, que vai trabalhar com informação dentro das redes sociais, né? Com informação jornalística, com formação jornalística dentro das redes sociais, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, talvez, abrir mais para que a gente abarque as possibilidades, né, e as potencialidades dessa BIOS virtual que nos explora, né? Ela nos explora e a gente não está sabendo negociar de igual para igual. A gente está sendo explorado o tempo todo e a gente não está sabendo fazer essa exploração. Então, eu acho que, diferente de mim, primeiro, eu acredito numa formação humanística e não numa formação técnica. Técnica, a desinformação rouba. A desinformação sabe como ouvir as partes, como fazer uma coisa estética jornalística, montar um cenário, etc., etc., falar com impostação de voz, blá, 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 isso se rouba, isso se pega, né? Eu acredito numa formação humanística, então eu acredito que um jornalista precise conhecer filosofia, sociologia, que a gente precise passar pela psicologia, porque a psicologia é uma área muito potente nesse momento da desinformação e muito importante, que a gente conheça um pouco de tudo, né? Eu acredito no generalista, para depois, se você quiser, se transformar num especialista. Como a modernidade é um regime de especialidades, tanto que o seu dentista, um faz a parte da frente, o outro faz o de trás, e o outro mexe no meio do dente, né? Então, o jornalista é um regime de especialidades, e o jornalismo foi transformado em caixinhas, né? E eu acredito que o jornalismo é uma coisa mais ampla, né? Não apenas um processo de mediação do mundo, mas é um processo de interação direta nessa relação com o mundo, nesse processo de construção do mundo. Então, do meu ponto de vista, eu acho que nós não temos ainda, dentro da academia brasileira, alguma coisa que possa tornar os nossos discentes egressos bem competitivos nesse mercado. E eu acho que a gente tem que conhecer tudo isso para poder exatamente minar as redes sociais de pessoas éticas, de pessoas que saibam produzir informação, de que saibam se colocar, que saibam estar colocando. Tem esse canal aqui que é terraplanista, tem esse canal aqui que trabalha com ciência e com tudo, que tem um jornalista que traz a ciência, que traz para debater e confronta, né? Não a gente fica lá na bancada do âncora, todo no pedestal e etc., e não faz essa proximidade. Então, eu acho que nem a mídia tem ainda esses recursos, porque às vezes a gente é entrevistado por grandes redes de televisão e o jornalista mal olha para você, né? E aí está aqui na rua, mal ele olha para você, faz duas perguntas, nem se apresenta, né? Porque é alguma coisa assim, e você é uma pesquisadora de uma universidade do Nordeste, e aí ele fica assim. Então, eu acho que nem a mídia, nem a academia tem ainda nem a humildade suficiente para negociar com a sociedade e nem a formação que é exigida nesse momento dessa potência da desinformação e principalmente dessa BIOS virtual, né, que eu acho que é onde a gente tem que ter mais consciência. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa conversa com a Ana, mas antes de finalizar, gostaríamos de saber o que é jornalismo para você, Ana? Eita! Jornalismo, para mim, primeiro é minha vida, né? A minha formação é jornalista. Uma das minhas ocupações, uma é professora, a outra é jornalista, né? E nesse sentido, assim, jornalismo é mais do que acreditava o Bourdieu, né? O Bourdieu, quando ele no livrinho dele
que ele fala sobre o jornalismo, que é daquele livrinho que tem sobre a televisão, tem sobre o jornalismo atrás, ele fala da formação do campo jornalístico, e aí no encontro entre o news e o comment, entre a notícia e entre a informação e a opinião, e nasce esse campo jornalístico, né? Em que o jornalista usava um óculos especial, ou seja, o jornalista era aquele que olhava para alguma coisa e dizia, isso é notícia, né? E a gente aprendia isso, só que a sociedade captou esse processo, a filtragem não está exatamente mais só no jornalista, então as filtragens elas são múltiplas e vêm por muitos fluxos e muitos canais, né? E esses canais eles vão se encontrando de alguma forma em algum momento, né? Então, para mim, o jornalismo é uma maneira, né, muito importante de se posicionar socialmente, ou seja, é uma instituição. Essa instituição, ela não é só aquilo que o jornalista entende que é de interesse social, nem só aquilo que o público entende que é de interesse dele. É um encontro entre as duas coisas, né? Se faz extremamente necessário para que a sociedade possa ter aí uma convivência que seja uma convivência não só pacífica, mas que trabalhe em prol de um bem-estar social, né? E o jornalismo se coloca como essa instituição, como esse campo, que não é mais um campo só de mediação, é um campo de interações que podem ser mais profundas, que podem ser mais próximas da sociedade e que, portanto, continua sendo muito importante. E fechamos a nossa 5ª edição do A Pura Verdade, agradecendo a participação da jornalista Ana Regina Rego. E eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Nicole, Luana, Daniela, Karine, Mônica. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Ana. E é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, YouTube, Pocket Casts, Google Podcasts, Rádio Public e Breaker. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau, tchau e até o próximo programa. Tchau. Tchau.